Coisa linda, coisa linda. Ai, gente, eu amo dedicação, sabe? Eu amo dedicação, eu amo ver, porque a gente consegue ver a fé das pessoas, sabe? Você vê num domingo pela manhã, o pessoal chegando mais cedo, passando som, fazendo tocando com tanta excelência para Deus. Isso me emociona, isso me inspira a ser alguém melhor, me inspira a poder adorar melhor o Senhor. Eu penso que eu estou fazendo muito pouco, sabe? Quando eu vejo esse tipo de coisa. Amém? E o tema da EBD de hoje é... John, se você puder tocar bem baixinho, mano. Aliás, Kiel, se você tirar o teclado do retorno, pra mim vai ser melhor, porque eu me distraio tanto, gente. Mas assim, pode tocar, porque fica bonitinho. Não, pode tocar. Coisa linda pra Jesus. O tema da EBD é submissão e autoridade. Amém? Então houveram outras duas ministrações, porque uma das EBDs foi uma reunião com os voluntários. Amém? Quem é que estava na reunião com voluntários? Quem não levantou a mão tem que se voluntariar, certo? Tem que se voluntariar, né, John? Tem que se voluntariar. Exatamente. Só o John vai entender essa aí. Enfim, para estar na próxima, certo? E houveram outras duas ministrações da nossa pastora Cássia. Eita, pastora, falei. Vazou, gente. É da nossa pastora Cássia e do pastor Samuel, que estão no YouTube, certo? Palavras maravilhosas. E hoje eu vou falar, gente, talvez seja não sei se seria uma decepção, mas eu vou falar algo simples. Eu não vou trazer uma revelação bombástica sobre o tema, sabe? Porque a gente, às vezes, a gente fica com sede de coisas novas, de revelações antes jamais vistas, sabe? Mas a gente tem que se apegar e amar o evangelho puro e simples. A Bíblia é simples, a gente que complica as coisas, sabe? A gente quer encontrar segredos ocultos e aí a gente fica nessa e às vezes a palavra simples, a gente pensa, sobre fé? Não, fé eu sei, vai ler, vai abrir Hebreus 11 ali, vai falar, não, a fé é a certeza das coisas que não esperam, eu já sei sobre isso, sabe? Eu quero algo novo, sabe? Mas Filipenses 3, capítulo 3, versículo 1 diz: quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Amém? Então, é segurança para nós ouvir as mesmas coisas, estar relembrando essas mesmas coisas. Amém? Isso em qualquer área da vida, principalmente na palavra. Sabe? Eu participo de um grupo de estudos de psicologia, que a gente lê um livro bem básico, bem introdutório de psicologia, uma vez por ano. Sabe? Que é o que a gente chama de Bíblia da terapia cognitiva. E eu vejo psicólogos formados com especializações internacionais, etc., participando no grupo de estudos, lendo o mesmo livro, bem simples, introdutório, todos os anos. Por quê? Porque é isso, é segurança para nós. Amém? É segurança para nós. A gente não deve estar buscando, né, grandes significados, grandes revelações, etc. Inclusive, gente, fica uma dica, certo, para vocês. 99%, estava até falando com o Samuel isso ontem, né? 99% das vezes, a palavra no grego, né, que a gente acha bonito, olha o grego original e etc. 99% das vezes, o melhor significado para aquela palavra é o que já está na Bíblia. Amém? João Ferreira de Almeida, quando ele traduziu, ele fez um bom trabalho. Amém? Então a gente não deve estar buscando grandes segredos e etc. Meu Deus, não. O evangelho é puro. A Bíblia é simples, é sobre um homem que morreu por nós para nos salvar. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Romanos 13, capítulo 13, versículo 1. Amém? A gente vai ler bastante versículo hoje. Bom demais, não é? Romanos capítulo 13, versículo 1 diz: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Amém? Eu li na Nova Almeida atualizada, não sei se tem aí no Data Show. Já sabia, né? Moleque, bom demais, bom demais. Então, gente, aqui diz que as autoridades foram instituídas por Deus, mas como o pastor Samuel falou, isso não significa que Deus colocou cada pessoa no seu cargo. Amém? Quer dizer que Deus criou os cargos de autoridade. Amém? Pode provar isso, Aleph? Posso sim. Em 1 Samuel, não precisa abrir, 1 Samuel, capítulo 8,
19 ao 22 diz: porém o povo não atendeu a voz do profeta Samuel e disse: não, nós queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações. Amém? O que era isso? O povo estava clamando para ter um rei, porque era o próprio Senhor que governava Israel. Mas o povo fala: não, a gente quer um rei, a gente quer alguém para nos ficar à frente de nós nas batalhas, sabe? Para eles não estava suficiente o próprio Deus estar à frente das batalhas. E o povo clamou, sabe? Em 1 Samuel 10, Deus autorizou o povo, sabe? Deus autorizou o povo a escolher alguém. E 1 Samuel 10 diz: mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os males e trabalhos. Vocês lhes disseram: não, nós queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. E Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então eles separaram o povo por tribos, sortearam a tribo, e dentro da tribo sortearam um homem, que foi Saul. Amém? Então não foi Deus que colocou Saul lá, mas Deus é tão misericordioso que depois ele fala: eu vou levantar um homem segundo o meu coração, porque vocês quiseram um rei, eu autorizei, vocês escolheram uma pessoa errada. Mas Deus, por misericórdia, depois levantou Davi. Amém? Mas não é Deus que escolhe cada pessoa. Não foi Deus que elegeu Edivaldo Nogueira para ser prefeito de Aracaju. Fomos nós, foi o povo aracajuano que votou. Amém? Mas Deus instituiu que existem autoridades civis, que existem autoridades matrimoniais ali no lar, né? Pai, mãe, marido e mulher, sabe? Estado e população. Então Deus instituiu as autoridades. Amém? E existem várias esferas, como havia dizendo. Existem várias esferas de autoridade, sabe? De submissão. Existe submissão de professor e de aluno, de pai e de filho, sabe? De marido e de mulher, de pastor e ovelha. Mas hoje eu queria focar um pouco mais sobre uma submissão de uns para com os outros. Como assim? É a submissão que eu devo a Rebeca. É a submissão que eu devo a Léo. É a submissão que eu devo a Ingrid. Como assim? Mas você não é líder deles no Davi? Sou. Como assim? Mas você não é pastor? Sou. Como assim você deve submissão a eles? Exatamente. É isso que eu queria falar hoje. É a submissão que um irmão deve ao outro, independente se é líder, independente se é pastor, independente se é alguém famoso, independente do cargo, da profissão. Nós devemos submissão uns para com os outros. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 20. Mateus 20, do 26 ao 28. Amém? Mateus 20, 26 ao 28, Jesus diz... Posso ler? Tem gente abrindo, vou esperar 10 segundos. Corre. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Vou ler. Mateus capítulo 20, 26 ao 28 diz: mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Esse aqui, gente, é o maior versículo, é o maior exemplo de submissão que nós temos. É o próprio Cristo Jesus, sabe? É o próprio Cristo. Deus, que criou os céus e a terra, Ele está dizendo: não. Espere, eu vim para servir vocês. Eu vim para dar minha vida em favor de vocês. Amém? Isso é o próprio Jesus Cristo falando. Não precisa abrir. Romanos 12, versículo 10, diz: amem uns aos outros com amor fraternal. Ou seja, um amor de irmãos, sabe? Fraternidade. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Quanto à honra, o que é honra? Quem aqui gosta de ser honrado? É bom ser honrado. Amém? Mas ele instrui: calma. A honra, dê sempre preferência ao outro. Sabe? Isso não quer dizer que você não vai receber honra, porque o outro vai dar preferência a você. Amém? É assim que funciona o corpo de Cristo. Vamos abrir agora em Filipenses, capítulo 2.
Vamos ler alguns versículos, vamos ler do 3 ao 8. Filipenses 2, do 3 ao 8. Amém? Eu vou ler. Filipenses 2 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Então aqui ele já começa falando. Não faça nada por interesse pessoal. Ou seja, o interesse coletivo, o interesse dos meus irmãos, deve ser superior ao meu próprio interesse. Isso para a carne, para nós, para a nossa natureza humana é difícil. É duro. Como assim é meu interesse? Mas eu não me interesso por isso, eu me interesso por isso aqui. Não. Mas não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade. O que é vaidade? É orgulho, sabe? Soberba. Mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Então aqui ele pontua: calma, você não vai abdicar de si mesmo. Não é assim. Ele diz: não tendo em vista seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tá? Mas ele fala que isso é muito interessante, considerar o outro superior a si mesmo. Sabe? É você olhar para o irmão e quando você passar por ele sem falar, você lembrar: eita, eu acabei de passar por meu superior. Meu irmão, graça e paz, me perdoe, eu passei sem ver. Sabe? Porque se fosse o seu chefe do trabalho, se fosse o pastor da igreja, a gente certamente falaria. Por quê? Porque a gente às vezes só considera o pastor como superior. A gente despreza quem está do lado. A gente só considera o líder, mas despreza o irmão que está do lado. Sabe? Cada um aqui deve considerar o outro superior. Eu devo considerar cada um aqui superior a mim mesmo. Amém? Isso funciona, gente, num coletivo, de uma forma que só Deus para fazer. Isso é totalmente contrário ao que o mundo diz. Amém? O mundo diz o quê? Cresça, estude, competitividade de mercado. Sabe? O mundo fala o quê? Para você se destacar. O mundo fala o quê? Para você conseguir ser superior aos outros. O mundo fala o quê? Para você lutar, batalhar, subir cada degrau e você falar: eu consegui, eu tive mérito nisso. Sabe? Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala para a gente considerar o outro como superior a si mesmo. Amém? E ele continua aqui: tenham em vós o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Olha o que ele fala aqui. Ele era igual a Deus, mas Jesus não considerou o simples fato, gente, a besteirinha, o detalhezinho dele ser igual a Deus, como algo que valesse a pena ser retido. Ou seja, ele abriu a mão da sua própria natureza divina. Sabe, às vezes a gente ganha um cargo de liderança na igreja e já não. Pera aí, meu filho, eu sou líder. Eu sou formado no Rema. Você já fez o Rema? Eu sei o que eu estou falando. Escuta aí, meu irmão, fique na sua, certo? Eu já li todos os livros de Kenneth Hagin de cabeça para baixo, sabe? Ou então, às vezes, a gente gosta de se apegar, né, a títulos, a esse tipo de coisa, sabe? Se o irmão fala assim, sabe? Aleph, não sei o quê. Aleph? Você ousou me chamar de Aleph? Pastor Aleph para você, tá bom? Pastor Aleph. Sabe? A gente se apega a essas coisas. Mas Jesus, ele era Deus. Ele não considerou o fato dele ser igual a Deus como algo que valesse a pena ser retido. A gente se apega a um cargozinho. Não que seja algo desprezível, não é isso que eu estou dizendo. Sabe? Mas a gente se apega a coisas humanas. Não, eu lavar banheiro, eu tenho 2 pós-graduações. Eu não vou lavar banheiro na igreja, não. Como assim? Jesus, o próprio Deus, lavando os pés dos discípulos. Como assim? Como assim? Jesus foi submisso a esse ponto. Como assim não? Como não? É sacrifício demais para você? Imagine lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés daqueles homens que eram ainda pecadores, porque Jesus não havia morrido. Então eles eram ali pecadores. Jesus não foi chamar os escribas e os fariseus. Jesus foi chamar homens iletrados, a Bíblia diz. Sabe o que é isso?
Era gente que não tinha formação. Era gente ali, trabalhava no manual, era pescador. Era gente odiada, que era cobrador de imposto. Sabe? Não devia ser gostoso, não. Você fazia uma fila imensa para pagar ali o imposto. Senão você era morto pelo governo. Não devia ser gostoso, não. Jesus falou, peraí, esse cara aqui, esse cobrador de imposto, vai andar comigo. Ó. Esse letrado aí, vai andar comigo. E eu vou lavar os pés deles. E eu vou morrer por eles. Isso, gente, nossa. Isso é surreal. Só Jesus para fazer esse tipo de coisa. Amém? E ele continua aqui, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Isso, gente, para Deus que criou tudo, é o nível mais baixo que ele poderia chegar, é ser um ser humano. É ser um ser humano. Sabe? É a mesma coisa. Eu não consigo pensar em um exemplo. Não tem exemplo. Esse é o único exemplo que a gente consegue dar isso aqui. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Não bastava ele ser humano. Não bastava ele ter assumido a forma humana, ter se esvaziado, ter deixado de ser Deus e ter virado um ser humano. Sabe? Que via a passagem do tempo, que precisava se alimentar, que precisava comer, que sentia dor, que chorava, que sofria, que trabalhava. Sabe? A Bíblia diz que Jesus trabalhava. Sabe? Imagina, você consegue imaginar o Deus, o Criador de tudo e de todos, trabalhando com o Pai, ali, pegando madeira, trabalhando? Não é surreal isso? Ou é só para mim que é surreal? Amém? E ele se humilhou, não bastava isso, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz era uma morte, gente, não era qualquer morte. Morte de cruz era morte para as piores pessoas. Era morte para ladrão, era morte, era como se fosse a pior pena possível, entendeu? Ele não somente se igualou ao ser humano, ele poderia ter vindo e se igualado aos melhores seres humanos e ter vivido uma vida boa, já seria humilhação suficiente, mas não, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, amém? E é interessante que o texto que fala de submissão também fala de obediência. Amém? Porque, gente, a submissão está intimamente ligada com a obediência. Amém? A Bíblia fala que Jesus foi obediente, mas é interessante perceber que isso não se deu de uma forma fácil. Isso não se deu de uma forma tranquila. Como assim, Aleph? Vou te falar aqui. Em Mateus 26, Jesus faz a famosa oração. Todo mundo aqui já leu esse versículo. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Amém? A Bíblia diz que Jesus suava sangue. Ele estava aflito. Em Lucas diz que Jesus chorou. Ou seja, ele queria morrer. Ele em forma de homem, ele queria morrer? Não. Ele em forma de homem queria passar esse sofrimento da cruz? Não. Pior ainda, ele, sendo o próprio Deus, queria se afastar de Deus? Isso é pior de tudo. Amém? Como assim? Você está dizendo que Jesus, mas era Jesus, ele sabia da missão dele, sabia. E ele foi obediente. Ele disse, se for possível, afasta de mim, se for possível. Mas no final das contas, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? Isso é submissão. Submissão é você fazer, mesmo que seja contra a sua vontade. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não queira passar por tal serviço, não queira fazer, sabe? Às vezes a gente está escalado na EBD, queria só ficar dormindo, mas estou escalado, sabe? Mas é servir mesmo em meio à aflição, mesmo em meio até mesmo à discordância, mesmo em meio ao contrário da tua vontade, amém? E a gente entra em outra questão, que é a seguinte, mas a Bíblia diz para nós termos o mesmo pensamento, né? Nessa passagem de Filipenses 2, diz aqui, tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, amém? E
em 1 Coríntios 1:10. Vamos ler? 1 Coríntios 1:10. Então, Aleph, você está dizendo que eu posso discordar e mesmo assim ser submisso? Sim. Amém? Mas a Bíblia fala para a gente ter o mesmo pensamento, não é verdade? Como assim? Se eu discordar, não estou tendo o mesmo pensamento. Peguei a Bíblia no pulo. Peguei a contradição. Não. Amém? 1 Coríntios 1:10 diz: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço a vocês que estejam de acordo naquilo que vocês falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Amém? E assim como Filipenses 2, a Bíblia fala novamente aqui: ser unidos no mesmo modo de pensar. Amém? O que isso quer dizer? A Bíblia não está dizendo para nós termos o mesmo pensamento. Seria impossível. Eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, mas seria impossível todos nós aqui ter o mesmo pensamento. Cada um pensa uma coisa, não é verdade? Cada um tem um pensamento sobre certo tema. Cada um tem um pensamento sobre como algo deveria ser feito. Amém? Mas a Bíblia diz aqui para nós termos o mesmo modo de pensar, não é? O que é modo de pensar? Porque não é pensamento, é modo de pensar. E Filipenses fala o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Qual era o modo de pensar dele? Não importa o que eu acho, importa o propósito. E 1 Coríntios 1:10 diz: sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Ou seja, não é sobre mim, é sobre o meu irmão. Não é sobre mim, é sobre o coletivo. É o mesmo modo de pensar. Qual é esse modo? Que maneira é essa? Modo pode ser traduzido como maneira também. Que maneira de pensar é essa? Essa maneira de você recuar e falar: não é por mim, é por meu irmão. Por quê? Porque nós devemos ser submissos uns aos outros. Amém? É ver o irmão como superior a nós mesmos. Amém? E dessa maneira, a alegria dele vai ser a minha alegria. Amém? Por exemplo, quando eu vejo o Mar tocando bateria, eu fico feliz demais. Eu não fico pensando: rapaz, será que ele vai tocar melhor que eu? Ele fez um negócio ali diferente, vou tentar fazer também. Não, eu não fico pensando sobre isso. Eu quero que ele cresça. Eu quero que ele seja o melhor baterista dessa igreja. Eu quero que meu irmão seja o melhor baterista que Rafael, que todos. Por quê? Porque eu considero eles superiores a mim mesmo. Eu gosto mais de ver ele tocando do que às vezes de tocar. E deve ser assim com todos nós. Amém? Isso é ser submisso. Né? Boa. Pastor Salah, ele tem cada revelação de Torá, meu irmão. Diferenciado. Amém? Então, mas qual o problema do pensamento diferente? O problema é quando isso sai da esfera de pensamento e chega à esfera da discordância, da briga. Porque 1 Coríntios 1:10, né, vou ler aqui novamente: peço que estejam de acordo naquilo que falam, que não hajam divisões entre vocês. O problema é quando isso chega na esfera da divisão, da contenda, da rebeldia. Porque ele continua aqui, a passagem, ele fala: uns estão dizendo: não, eu sou de Paulo. Outros dizem: não, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E tem uns que se achavam mais pensavam: não, eu sou de Cristo. Sabe? É a mesma coisa a gente falar aqui, chegar aqui e falar: não, eu sou do pastor Salatiel. Prefiro, pastor Samuel não está com nada não. Eu falar: não, eu sou pastor Samuel. Rapaz, pastor Vone, eu sou mais, sou mais pastor Wagner, viu? Eu sou do pastor Wagner. É a mesma coisa. A gente pode gostar um pouco mais da forma que cada um prega. A gente se identifica, é normal. Você pode não gostar da forma que eu ensino. Você pode preferir a minha mãe, né? Ou o pastor Samuel. E eu vou falar o quê? Concordo, prefiro também eles. Amém? Mas o problema é que isso pode chegar na briga. Isso pode chegar na dissensão. E isso sim é insubmissão. Porque o que importa não é o que eu acho. O que importa é o que eu faço. O que importa é chegar na esfera onde as coisas se emperram, onde há divisão, onde as coisas se dividem. Amém? O problema não é pensar diferente. Ou seja, o problema não é pensar diferente. O problema é isso gerar divisão. É impossível, eu anotei essa frase aqui, que o Espírito Santo me deu: é impossível nós pensarmos igual, mas é possível agirmos juntos num propósito. Amém? Sermos submissos à visão. Sermos submissos à visão que o pastor deu. Aliás, que o Senhor deu ao pastor, melhor dizendo.
sabe? Ser submisso aos nossos líderes, ser submisso ao propósito. É abdicar um pouquinho do seu achismo para falar, não, não é sobre mim, é sobre o outro. Já imaginou se tudo que a gente desejasse acontecesse? Não, eu queria que essa parede fosse um pouquinho mais escura, sabe? Não, o outro vai falar, não, mas eu gosto tanto de uma parede verdinha clara. Já imaginou? Isso aqui ia virar um arco-íris, se cada um botasse a sua cor preferida na parede, sabe? Então, as coisas, não é assim que as coisas funcionam. Você pode preferir uma outra cor na parede, não tem problema, isso não é insubmissão. Às vezes a gente fica com peso no coração, achando que está sendo submisso, porque a gente faz mesmo sem concordar, mas pelo contrário, queridos. Isso é a maior prova de submissão, quando você discorda, mas fala, espera aí, eu discordo um pouco disso, mas é assim que é para ser? Vamos lá, eu pego junto, estou com você. Amém? Pastorzão, eu acharia melhor que fosse feito de tal forma, sabe? Mas, se é assim que o senhor pensa, estou junto, vou fazer, vou me dedicar, que eu sou submisso. Amém? É assim que acontece. Amém? Então, independente de como a gente deve achar que seja o louvor, eu preferia que fossem os hinos da harpa, acho tão bonitos os hinos da harpa. Então, não, eu preferia músicas mais agitadas. Ou, sabe, independente de como a gente acha que os diáconos deveriam agir, independente de quem a gente prefere ministrando, independente de qualquer coisa, a gente deve pegar a visão e botar para frente. Amém? Por exemplo, é possível discordar e viver em comunhão, sabe? John, vou dar um exemplo meu, pessoal meu com o John. A gente discorda em uns 80% das coisas, sabe? A gente sempre está discutindo. Eu, John, Emanuel, mas a gente é unido. Não é o fato de eu discordar de John que eu preciso levar isso para o pessoal, sabe? John acredita em um certo aspecto da Bíblia, eu acredito em outro. E não importa quem está certo e quem está errado, sabe? O que importa é que nós somos irmãos. Amém? Ontem mesmo eu estava na casa de Filipinho e Julinha, estava com o pastor Samuel e a gente ficou ali, não sei, acho que 1 hora mais ou menos, né? Discutindo um certo texto bíblico, sabe? Ele com uma posição e eu com uma posição totalmente oposta. Mas eu estava junto dele ali, é meu irmão, sabe? Meu pastor e meu irmão. Discordar não é ser insubmisso. É possível viver no mesmo propósito, mesmo tendo discordâncias. Você pode discordar de alguma coisa do ministério, irmão. Você pode discordar da forma que o Verbo da Vida faz algumas coisas. Amém? Posso contar um segredo para você? Posso contar um segredo? Eu também discordo de algumas coisas do Verbo da Vida. Meu Deus, que absurdo, pastor. Não acredito. Eu discordo de algumas coisas. Tem algumas coisas que eu acho que da forma que a Assembleia de Deus faz é um pouquinho melhor. Tem algumas coisas que eu acho que da forma que na Presbiteriana Renovada funciona um pouquinho melhor. Tem algumas coisas que eu acho que em outro ministério tal funciona um pouquinho melhor. Mas sabe, se a gente for fazer do jeito que a gente concorda, a gente nunca vai achar um lugar perfeito. Porque primeiro, eu não sou perfeito. Então da forma que eu gostaria que fosse, para você já não seria bom. Amém? Então é da forma que Deus quis. Eu estou nesse ministério e eu quero ficar nesse ministério até o fim. Mesmo discordando de algumas coisas. Por quê? Porque isso é submissão. Não é sobre mim, não é sobre o que eu penso. Sabe? As minhas discordâncias ficam comigo. Ou eu posso até chegar para o pastor, às vezes eu chego, pai, né? O senhor falou tal coisa. Eu penso de tal forma. Ele fala, não, eu discordo de você. Eu penso assim, assim, assim. Eu falo, amém. Sabe? No final das contas, não importa não o que eu penso. O que importa é seguir o propósito. Se ele não acatar? Não importa, irmão. Não é sobre você, é sobre o propósito. É sobre a submissão. E eu sei que às vezes é ruim. Faz parte mesmo, dói. A gente quer as coisas do nosso jeito. Mas nem sempre é possível. A gente tem que ser submisso. A gente tem que ser submisso aos nossos irmãos. Sabe? Às vezes a gente está ali no colega de equipe, né, na escala. Não, fulano... Eita, meu Deus do céu. Fulano prefere de tal jeito. Chega assim, irmão, prefiro de tal jeito, você prefere desse. Nessa escala, vamos fazer do seu jeito, na próxima a gente faz da minha? Pronto, resolve, tranquilo. Discordância não é divisão. Discordância não é insubmissão. Só se isso gerar briga. Só se isso gerar contenda. Amém? Então, insubmissão não é quando eu discordo. Insubmissão é quando eu me nego. Insubmissão é quando eu bato o pé. Falo, vai ser assim. Submissão
é quando, por exemplo, também, certo, eu vou discordar, mas eu vou fazer. Mas eu não posso também chegar assim, certo? Vou dar um exemplo. Sei lá, vou pegar um exemplo aleatório. Vamos supor que eu seja do diaconato e tem uma regra ali. O diaconato vai ficar na porta recebendo as pessoas. E eu penso, não queria que fosse assim. Mas eu vou ser submisso, vou fazer. Aí você fica lá assim, tô aqui só porque eu sou obrigado mesmo, viu? Não sei o que, não sei o que. Fica resmungando. Aí faz, serve, depois chega na casa do irmão. Rapaz, você viu? Que absurdo. Isso está totalmente errado. Isso não deveria ser assim, não. De forma alguma, sabe? Porque aí você vai, pensa que está sendo submisso, mas aí você já vai estar entrando em outros pecados. Você vai estar entrando na murmuração, na maledicência, na rebeldia. Amém? Vamos abrir aqui em Romanos 13. Agora vamos ler o versículo 2. Amém? Romanos 13, versículo 2. Diz aqui, Romanos capítulo 13, versículo 2. Diz: assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Amém? E é justamente isso. O próprio Cristo passou por um momento de dificuldade que ele não queria. Mas aqui ele fala, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Ou seja, é uma resistência. É quando você fala, eu queria que fosse do meu jeito, mas você para por aí. Jesus não parou por aí. Ele disse, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Amém? A gente não pode ficar só com o começo, porque isso é insubmissão. E ele diz que os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Amém? Eu posso discordar, mas eu não posso me opor e resistir. Amém? Como eu posso me prevenir disso, Aleph? Sabe? Tem uma dica maravilhosa para a gente sondar o nosso próprio coração. Ter cuidado com um sentimentozinho que às vezes brota lá dentro. Sabe que sentimento é esse? A tristeza. Amém? Porque a tristeza, olha o que o Espírito Santo me deu. A tristeza é a faísca que acende a murmuração. E a murmuração acende a insubmissão. E a submissão gera rebeldia. A rebeldia gera divisão. E a divisão gera morte. Amém? Então, o que começa numa simples tristeza pode chegar a uma rebeldia. Quem aqui, a gente sabe, eu imagino que alguém aqui já tenha visto pelo menos alguma vez uma igreja que se dividiu. Que chegou um grupo de irmãos, falou não, e etc. E sai e fundam outra igreja. Amém? Irmãos, uma igreja fundada na rebeldia, ela não dá certo. Porque o fundamento tem que ser a palavra, tem que ser Jesus. E como é que Jesus era? Qual era o modo de pensar que Paulo falou? O modo de pensar de Jesus não era, eu vou fazer do meu jeito, se não fizer eu saio daqui, e quem concordar comigo venha-se embora também. Esse era o modo de pensar de Satanás. Foi isso que ele fez lá nos céus. Ele levou consigo, a Bíblia diz, uma terça parte dos anjos. É mais ou menos 30% dos anjos dos céus caíram junto com Lúcifer. Amém? Ele levou uma terça parte dos anjos. Amém? Esse é o modo de pensar do diabo. E muitas vezes a gente pensa que está no time certo, dentro dos rebeldes. Rapaz, tem que ser assim mesmo. Eles lá estão errados. Meu irmão, mesmo que você esteja certo, mesmo que nós estejamos certos, que a gente tenha razão, a gente pode chegar assim, rapaz, tu não acha que é isso? Eu acho, não é, eu tenho razão, isso é lógico, é óbvio que eu tenho razão, amém, glória a Deus, mesmo que a gente tenha razão, a gente deve se submeter, amém? Jesus se submeteu até entregar à morte, até ser entregue à morte, e ainda mudo, calado. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele se entregou calado, ele não falou nada. Ele poderia se defender diante do julgamento, ele ficou calado. Ele poderia falar, não, eu nunca pequei, eu não fiz nada de errado, pelo contrário, eu tenho provas, eu tenho testemunhas, eu tenho discípulos que andavam comigo, eu tenho pessoas que eu curei. Chama aquelas pessoas lá, chama aquelas pessoas. Ei, eu multipliquei comida para mais de 5.000 pessoas, eu alimentei eles, tem muita testemunha por aí. Só você procurar, eu andava por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo.
eu não mereço não. Ele poderia ter se defendido facilmente, queridos. Mas a Bíblia diz que ele ficou calado diante do julgamento. Ele sabia que tinha razão. Jesus sabia que estava certo. Mas ele ficou calado e se submeteu. Às vezes a gente não consegue ficar calado e se submeter na forma que o líder pede para a gente fazer uma coisa na igreja. Jesus ficou calado e se submeteu para ir para a morte. Consegue, é difícil de imaginar, sabe, Diácono André? É difícil. Imagine que você está sendo destinado à morte com razão. Você não deveria estar indo para lá, é injusto, é uma pena que você não merecia. Você vai morrer sendo torturado. E você fica calado e fala, eu tenho razão, né? Mas deixa eu morrer mesmo. É difícil. Ele ficou calado. Isso devia doer na carne de Jesus. Como eu sei disso? Porque ele sofreu, ele chorou. Ele tinha sentimentos. Devia ser difícil, mas ele se submeteu até esse ponto. E às vezes a gente não quer se submeter a uma besteira na igreja, meu Deus. Aí não quer se submeter à forma que, sabe, que a doutrina acredita a um certo ponto. Aí não quer se submeter a um pastor, a uma escala, a um líder, a um irmão que está ali do lado. Sabe? Jesus ficou calado diante da morte. A Bíblia diz que se Jesus tinha uma multidão de anjos prontos para livrar Jesus. Sabe, eu chego a me arrepiar quando eu falo isso. Imagine os anjos, milhares, centenas de milhares de anjos prontos, com espadas na mão. Meu Deus. Vendo Jesus pronto para morrer, esperando uma ordem, falando, Senhor, dê uma ordem, nós vamos lá, nós vamos salvar Deus, vamos salvar Jesus. A Bíblia fala sobre isso, que eles estavam ali prontos para agir, mas ele se submeteu e ficou calado. E ele, além de ficar calado na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe? É tão difícil, gente. É tão difícil assim se submeter quando a gente vê isso. Não é. Não é tão difícil assim. Sabe? Hoje pela manhã, 8h30, haveria de ter uma consagração do louvor. Mas por um infortúnio na família de Júlia, ela não pôde vir e aí cancelaram. Sabe? Eu não queria vir para essa consagração. Era 8h30 da manhã. Mas como é que eu vou me negar a vir, meu Deus do céu? Jesus morreu. Submisso, como eu não vou me submeter ao meu líder, estar aqui 8h30 da manhã para me consagrar, não era para carregar pedra, sabe? Era para orar. Como eu não poderia vir? Como eu deixo de cumprir escala, sem dar satisfação, meu Deus do céu? Meu Deus, eu não consigo entender. Como eu não vou dar satisfação? Como eu vou faltar um culto sem falar, pastor, me perdoe, eu não pude ir para o culto por causa de tal e tal e tal e tal. É tão simples, gente, para nós. É simples porque ele pagou o preço, sabe? E ele estava ali. Eu imagino os olhos de Jesus abertos, olhando para os céus e vendo aquela multidão de anjos prontos para descer com tudo, sabe? Prontos para descer com tudo, porque ele tinha esse poder. Ele era o rei dos reis, o Senhor dos senhores, sabe? Ele é o rei dos céus, do reino dos céus. Ele não era rei de um povinho, não, ele é o rei do reino dos céus. Toda a cidade celestial se curva aos pés dele. Mas ele ficou calado diante de um homem pecador. Sabe? Diante de um homem pecador. Como assim? E às vezes a gente bota dificuldade para tudo, bota empecilho para tudo. A gente discorda de tudo. Como eu disse, não tem problema discordar. Discorde. Eu não estou pedindo a sua concordância, eu estou pedindo a sua submissão. Sabe, ao irmão do lado também, às vezes a gente pode desprezar, a gente não se importa, mas Jesus se importava. Amém? E existe recompensa na honra. Amém? Existe recompensa na honra. Aleluia. Aleluia. Eu fico triste, gente, quando eu vejo pessoas fazendo pouco caso, sabe? Eu fico triste quando eu vejo pessoas simplesmente desprezando, sem dar satisfação, sabe? Eu fico triste quando eu vejo essas coisas, não porque
eu gostaria de, sabe, só que numa empresa, ninguém vai ser demitido. Ninguém vai ter desconto em salário. Ninguém bate ponto aqui. Mas é justamente por isso. Não é pelo que eu vou receber hoje, é pelo que eu já recebi. Amém? Todos nós somos voluntários aqui na igreja. Eu não recebo nada da igreja, não recebo salário, não recebo dinheiro, não recebo nada da igreja. Mas desde o primeiro momento que eu pude servir, eu fui servir, eu vou continuar servindo o resto da minha vida. Amém? Por quê? Porque eu sou submisso em muitas esferas. Eu sou submisso a Deus que me salvou. Eu sou submisso à visão desse ministério. Eu sou submisso ao apóstolo Darren. Eu sou submisso ao pastor Fábio. Sabe? Eu sou submisso ao meu líder Felipe. Eu sou submisso a vocês. Sabe? Então, são várias esferas de submissão. Entendem? E nós devemos ser submissos. Porque submissão está ligado à obediência. Submissão está ligado à honra. Amém? E Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 5. Vou ler do 5 a 8. Efésios 6, do 5 a 8 diz... Peraí que eu acabei fechando sem querer. Diz: quanto a vocês, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Ou seja, eu devo servir ao meu irmão como a Cristo. Como eu serviria, como eu falaria, como eu agiria com a pessoa que está do meu lado, se fosse Jesus? Como a Cristo. Por quê como a Cristo? Porque Ele mesmo abriu mão da sua natureza para ser um ser humano. Sabe? Para que nós, seres humanos, tivéssemos a sua natureza. É assim que funciona a Bíblia. Amém? É Deus vindo para a terra, sendo homem, morrendo, para que nós aqui na terra possamos chegar até Deus. É uma via de mão dupla. Então eu devo olhar para o meu irmão do lado, não como uma simples pessoa, mas como alguém que eu devo servir como a Cristo. Como a gente faria? Sabe? Às vezes a gente só pensa isso com o pastor, né? Pastor a gente serve, presta atenção ali. Ô pastor, graças a paz, te amo, viu? Sai. E o irmão do lado? Abraça o irmão do lado, gente, abraça. Diz que ama, sabe? Porque a gente deve servir com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estamos sendo vigiados, somente para agradar pessoas, meu Deus, mas como servos de Jesus Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É vontade de Deus que nós, sabe, vivamos assim. É vontade de Deus que eu seja submisso ao meu irmão. Submissão é ideia de Deus, é pensamento de Cristo. Insubmissão é pensamento do cão dos infernos. Amém? Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Amém? Como se eu estivesse trabalhando para o Senhor. E aqui ele está falando não só de relação de igreja, ele está falando até no seu trabalho pessoal. E a pastora Cássia falou muito bem sobre isso em outra EBD. Você pode entrar no YouTube da igreja e ouvir a ministração dela. Inclusive, uma dica, né? Eu estava ouvindo bastante podcast ultimamente, né, no YouTube e tal, sobre algum tema de psicologia. Gosto bastante, mas parei. Agora meus podcasts são as ministrações daqui da igreja. Eu abro lá no YouTube, boto o fonezinho de ouvido, vou fazendo as coisas ouvindo a ministração. É bom demais, gente. É como se fosse o meu podcast. Amém? Então fica a dica. E o final aqui. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. Amém? Então a nossa recompensa não vem do irmão, a nossa recompensa vem do Senhor. E amém por isso. Não é que eu não me importe não com você, viu? Mas cá entre nós, eu prefiro a recompensa do Senhor. Amém? E Colossenses capítulo 3 vai ter o mesmo sentido da palavra. Colossenses capítulo 3,
23 e 24. Amém? Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Eu vou ler para nós finalizarmos. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Então ele repete aquela mesma ideia. Amém? E não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor. Amém? De Deus. A recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Então olha que coisa linda, gente. Por que eu devo me submeter ao meu irmão? Porque ele é uma pessoa muito importante. Por que às vezes a gente quer servir só o pastor? Porque a gente considera o pastor importante. Amém? Por que a gente quer às vezes só, agradar o chefe no trabalho? Porque o chefe é uma pessoa importante. Mas a Bíblia fala que eu estou servindo Cristo quando estou servindo as pessoas. Peraí, então meu irmão é importante. Amém? Por isso que eu devo ser submisso ao meu irmão. Jesus fala, né, no Apocalipse, que as pessoas vão chegar lá e vai ter um grupo que vai falar: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, não sei o que, ele vai falar: afaste de mim, eu nunca vos conheci. E tem outro grupo que ele vai falar: venham cá, vocês me deram de comer, vocês me vestiram, vocês me acolheram. Eles vão perguntar: mas Senhor, quando a gente fez isso? Quando vocês fizeram a cada um dos meus pequeninos, a mim fizeram. Amém? Então, por isso que eu devo ser submisso ao meu irmão, por isso que eu devo honrar o meu irmão. Porque quando a gente faz isso, é como diz em Colossenses, é a Cristo Senhor que nós estamos servindo. Amém? E Jesus vai chegar nesse dia e vai falar: ei, você me serviu água. Ei, você me abraçou. Ei, você me acolheu. Ei, você fez isso comigo. E ele vai perguntar: Senhor, quando? Naquele dia que você viu o irmão triste lá na igreja, você abraçou ele, consolou, você fez isso para mim. Quando você viu que seu irmão estava inquieto, precisando de alguma coisa, você lá e prestou assistência, você fez isso para mim. Eu não sei vocês, mas, meu Deus, quando eu penso que eu estou fazendo para Cristo, muda tudo. Muda tudo. Não é bajulação. Até porque, gente, vou dar um exemplo aqui. Rebequinha acabou de sair do departamento infantil, está no DAV. O que Rebequinha pode me dar se eu servi-la, se eu abraçá-la? Que ganho pessoal eu vou ter? É de Cristo. Não é sobre o que os outros podem fazer por nós, é sobre a recompensa do Senhor. E é por isso que a recompensa é do Senhor, porque a gente não deve olhar status social. O irmão que chega de carrão na porta, a gente: ô meu irmão, graça e paz. E chega lá do lado do culto dele: Senhor, eu creio na provisão, usa o meu irmão, aleluia. Não, o irmão ali: ei rapaz, fulano aí botou uma piscina na casa dele. Ô meu irmão, graça e paz, vamos marcar aí, viu, seu moço. Não, gente, não. É com quem não tem nada. É com gente de rua. Mas eu vou ver alguém na rua e vou parar para falar com aquela pessoa? Eu passo reto, eu nem vejo. Não foi assim que Jesus fez. Amém? Nosso trabalho não é em vão. Toda submissão traz bênçãos, e tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Amém? Inclusive a nossa submissão. Amém? Eu espero que você tenha recebido de Deus, com essa palavra. Amém? Quero dizer que eu amo todos vocês de coração, certo? E eu, sinceramente, morreria por cada um aqui. Até porque eu não sei nem o nome. Porque eu tenho exercitado o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Foi até engraçado um tempo desse atrás, que eu estava na rua saindo de uma lanchonete. Não, nem abaixa a cabeça, amor. Nem abaixa a cabeça. Aí tinha um rapaz lá, estava sentado no chão com alguns lençóis, e eu vi que ele estava descalço. E assim, eu não estou falando para me gloriar, amém? Pelo amor de Jesus Cristo. Não tenho mérito nenhum nisso, não quero palmas, não quero que vocês me achem especial, não. Pelo amor de Deus. Mas eu não consegui, nem pensei, eu só tirei a chinela do pé e botei no pé dele.
Por quê? Porque isso é um exercício prático de ter um modo de pensar de Jesus. Amém? Qual é o modo de pensar de Jesus? Ser servo. Ser submisso. Amém? E quando eu fiz isso, Fran, eu saí com outra chinela que eu tinha, estava mais acabadinha ela. Por que você estava saindo com esse chinelo feio? Cadê o outro que eu lhe dei? Então, eu dei. Você deu? Dei. Pra quem? Não sei, o nome dele. Tava na rua, eu dei. Não acredito porque você não deu o seu chinelo velho, não sei o que. Amor? Meu Deus do céu. Sabe? Mas ela é uma bênção, viu? Ela é uma bênção. Não venham pensar com coisa feia da minha noiva, não. Amém? Mas é assim, gente. A gente deve exercitar o modo de pensar de Jesus. Olhar como seu irmão. Porque, gente, se Jesus deu a sua vida, olha para quem está do seu lado. Olha aí para quem está do seu lado. Dá uma olhadinha ao redor. Vê essa galera aí, né? Vê esse pessoal todo aí. Sabe de uma coisa, gente? Jesus morreu por essa pessoa que está do seu lado. Jesus morreu por essa pessoa que está atrás de você. Por essa pessoa que está na sua frente. Se Jesus deu a sua própria vida por ele, quem somos nós para não dar um abraço? Quem somos nós para negar esse tipo de coisa? Amém? Então é isso, gente. É isso, né?